got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Sejam todos e todas bem-vindos a este que é o meu, o teu, o nosso podcast. Como eu já havia dito no episódio anterior, sim, é Pod de Poder Podcast. Hoje que recebo um super guest. Eu sou fã, officially, mas nós também discutimos muito Bastante. nas redes sociais. Mas enfim, isso quer dizer que as pessoas, mesmo se gostando, elas podem, elas vão, elas devem discordar. Moisés Coça, mais conhecido por Moshi, o homem das redes sociais, a.k.a. criador de opinião. Bem-vindo, Moshi. Obrigado. Não sabia que tinhas tanto talento. Pois, é muito difícil ter esses filtros quando é alguém que muitas vezes vai te bombardear. Sabe o que acontece com nós, seres humanos? Nós somos muito difíceis de lidar. E uma das coisas mais difíceis é... eu vejo muito conteúdo bom contigo. Alguns eu comento no positivo, mas tudo aquilo que eu concordo, eu tenho que vir comentar. Aliás, todo aquilo que eu discordo, eu tenho que vir comentar. Aquilo que eu concordo, às vezes comento, às vezes fico, é relevante comentar, mas aquele que eu discordo, não, esse eu vou falar. Mas sabes, eu vou te explicar uma coisa quanto a isso. Eu sou uma pessoa, tenho um grande defeito, né? Eu não levo críticas de forma leviana. Eu sou uma pessoa que leva tudo para o lado pessoal. E às vezes as pessoas nem estão a criticar, me estão só a ajudar, mas eu tenho um problema com isso, sobretudo quando é uma pessoa que eu não conheço. Agora que eu te conheço, que eu já te vi pessoalmente, estamos a conversar, tudo que tu me falares vai ser um tema de debate, não vai ser pessoal, porque eu sei que tu não tens nada contra mim, mas uma pessoa aleatória que aparece, te manda uma mensagem a criticar o teu pensamento, quer dizer, eu não acho isso uma coisa ética. Vamos sempre lutar. Sim, concordo com o que estás a dizer, mas eu também tenho um pouco de confusão, mas enfim. És confusa, assim. É sobre isso. É normal ser confusão. Deixa-me dizer-te quando é que foi a primeira vez que eu te abordei. Foi quando havia uma greve, ou havia publicação de greve, e tu estavas a publicar coisa da Angola, eu fiquei tipo, filho da mãe! Nós estamos aqui a passar fome, estamos a ter problemas. Ele está a falar da Angola, da Chizé, o que é isso? Então, foi aí. Acho que eu não estive muito bem informado sobre a greve. De verdade, acho que eu não estava mesmo... Sim, depois eu fiquei tipo, filho da mãe. E depois eu estava mais revoltada, porque todo aquele que é influência, ninguém falou sobre aquele Qual era a greve mesmo? Era uma greve que fez com que o Estado moçambicano, o Ministério da Defesa, tirasse todo tipo de carro especial que devia estar em Cabo Delgado, estava nas estradas, nos pontos de greve. Tinham, como é que se chamam aqueles carros de guerra? Meu Deus, está-me a fugir o nome. Mas, geralmente, quem anda daqueles carros são os da Força de Intervenção Rápida e os militares de infantaria. Okay. São aqueles tipos de carros que eles usam. Então... Primeiro, nós nem sabíamos que o Estado moçambicano tinha aquilo. Okay. Depois, estavam ali aquela revolta. O que estava me deixando indignante é que nós temos, segundo o próprio Estado moçambicano, direito a isso. A greve foi anunciada, foi informada. Foi aprovada? Se não foi aprovada, vocês foram contra a lei. Não respeitaram a lei moçambicana. É que... nós queríamos reivindicar coisas ligadas ao Estado e nunca seria aprovada aquela greve. Ok, tudo bem. Se não é aprovada, tu não podes fazer. Sim, com certeza. Então, mas a não aprovação é uma violação aos direitos das pessoas. Ok, estamos a entrar para um caminho que nós desconhecemos. Mas enfim, foi isso que me fez. Depois tu fizeste screenshot, publicaste, depois perguntaste se os outros seguidores concordavam. Depois os seguidores, uns... falaram tipo, não, e outros, teve alguém que disse, não, tu escolhes o tipo de conteúdo que tu queres abordar, esse moço eu odeia, e se tu tivesses colocado o nome dele, eu lhe seguia e ele perguntar o que é que se passa com ele, se aquele problema não está ali a apoquentar ele como pessoa, mas enfim,
Bem, como eu já havia dito, o podcast é um podcast sobre direitos humanos no geral. Claramente que havemos de fazer ênfase para um e outro direito que muitas vezes é violado. Certo. Por exemplo, aqui em Moçambique temos muitos casos de violação de muitos direitos públicos e não públicos. E como é o caso de violação sexual, como é o caso de, por exemplo, tu como criador de conteúdos tens coisas ligadas às redes sociais, tipo divulgação de fotos íntimas. Graças a Deus isso já é punível em lei e tem penas mas infelizmente são penas com muitas lacunas que ainda precisam ser estudadas. Ontem eu recebi no episódio anterior, eu recebi uma guest e nós falamos sobre sexualidade, orientação sexual, com mais ênfase na orientação sexual. Qual é a opinião do Moshe sobre isso? Estamos a falar no âmbito da homossexualidade, não é isso? Sim. Não só, tem bissexuais e por aí em diante. Olha, eu acho que nós fomos feitos para nos envolvermos com pessoas do sexo oposto. Eu e tu podemos, um exemplo, podemos criar uma família, podemos casar. Né? A lei moçambicana promove isso, né? Mas eu com outro homem, na verdade, nunca podemos criar uma família. E a família é a base de qualquer nação. Então, eu acho que nós temos que respeitar quem pensa diferente, quem escolhe uma outra orientação diferente da nossa, mas o que a outra pessoa não pode fazer é tentar normalizar. Essa outra pessoa também tem que respeitar os nossos direitos. O direito de aceitarmos, de assumirmos que para nós aquilo não está certo, mas nós respeitamos, viva. Só não tente trazer para todo mundo e achar que isso é normal. Não normalize uma coisa que nós achamos errado. A maioria, a maioria das pessoas do povo moçambicano não está a favor. Eu acho que não. Então, mas é preciso respeitar, porque há quem é católico, há quem é muçulmano, há quem é isto e aquilo, há quem decide estudar, há quem decide não estudar. Então, temos que respeitar todo mundo. Cada um tem o direito de escolher como viver a sua vida. Porém, se eu não estudei, não tenho que andar a dizer que todo mundo não tem que estudar. Que estudar não é importante. Como um influencer que anda a falar essas coisas. Ele não estudou e quer que todo mundo fique igual a ele. Não! Se você escolher uma orientação sexual Y, eu não tenho que escolher uma orientação sexual Y e ter curiosidade porque você anda aí a espalhar que isso é bom. Não! Fica contigo, viva isso, é a tua vida. Ok. Bem, vamos lá. Eu tenho que começar a assumir que eu sou host e não convidada, então eu não vou falar muito. Quando eu e a convidada anterior conversamos muito, eu quero mais explorar o teu lado do que o meu. Pronto. Bem, disseste aqui que o homossexualismo para ti não é normal, mas tu respeitas. No entanto, não gostas de saber que outras pessoas, os homossexuais e os bissexuais, tendem a promover esse tipo de ação. Eu não acho que eles cheguem a promover. Eu acho que eles querem que alguém que esteja adotado ou alguém que sinta-se assim, homossexual, bissexual, trans, não se sinta fechado. Ou seja, não se sinta excluído daquilo que é o meio social. Não, por isso que disse aquela expressão sair da caixa, que ele não precisa nem entrar na caixa. Certo. É por isso que, por exemplo, acho que colocaste numa vezes no teu story do Instagram um desenho animado que eu tinha um tio gay, uma coisa assim. Acho que era Pouquinho a Peppa, se não estou em erro. E tu olhaste na perspectiva de estão a querer que as pessoas se transformem nisso. Mas eu acho que não. Eu acho que eles querem que uma pessoa que se identifica gay, por exemplo... Mas aquilo é animação para crianças. As crianças devem escolher a atenção sexual? Sim, não. Eu, por exemplo, eu tenho um bebê não, uma criança de 6 anos. E ele é... Eu falo de sexualidade com meu filho. Tudo. Tu tens um filho?
Ele é filho do meu irmão, mas ele é mais meu filho do que Tem dele. 6 anos e tu falas de sexualidade com ele. Sim. Não falo de fazer sexo, falo de O sexualidade. que é que tu falas exatamente? Quer perceber? Porque eu também tenho filhos, quer entender? Talvez Por tu tenha exemplo, que... meu filho. É. Havia um tempo, quando eu lhe desse banho, ele ficava ereto. Ele gritava, mãe, meu bicho está a crescer. Assim mesmo. Ok. E eu fui conversar com ele. Eu disse, isso é normal. A não ser que tu não aches normal uma criança de 6 anos, um homem, É um rapaz. normal. É normal. Não é normal. Aquilo é uma reação que o corpo dele está a ter e que ele não precisa ficar assustado com aquele tipo de coisa. Tinhas que explicar porque é que ele está a ficar assim. O que seria explicar porque é que ele está a ficar assim? Olha, para a idade dele, eu acho que a forma mais correta é dizer que, olha, o teu pipito, o teu pênis, quando sente um estímulo, tenta responder. Ele fica... Exatamente. Mas como é que eu vou dizer, meu filho, o que é estímulo? Estímulo é um Isso toque. ele fazia com 4 anos. Diga, Eu disse quando, a ele. quando ele sente vontade de fazer xixi, quando ele só sente um toque, Toque. quando passa uma água, o Exatamente. pênis tende... Exatamente. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, as pessoas... Minha irmã dizia muito a ele porquinho. Eu nunca disse a ele porquinho. Porquinho. Tipo, para não dizer bicho, entre aspas, ou para não dizer pênis, ou uma expressão ligada ao órgão sexual, a certa, que é pênis. Só que pênis é não eu acho que é pesado, eu acho que ele nem vai conseguir pronunciar essa palavra. Então, nós chamamos de bicho e é uma coisa que é normal, a sociedade, pelo menos aqui em Moçambique, chama assim. Mas a minha irmã procurava um termo mais fofinho, um termo que não é. Então, eu costumo dizer, eu sempre ensinei a ele o que realmente é. E esse tipo de coisa, por exemplo, a questão de como se lavar, de como se cuidar, de como é que ele deve fazer a boa higienização. Apesar de eu não saber a 100% porque eu não o tenho, mas eu sempre procurei ensinar isso ao meu filho. Ele tem 6 anos e vai gradualmente, daqui a 8, 11, talvez quando ele tiver 11 anos, já vai iniciar a puberidade. E eu vou falar da puberidade abertamente com ele, porque, por exemplo, existem pessoas que defendem que não deveria ter essa matéria de puberidade, até porque falaram do livro, acho que é da 6ª classe, que tinha um pouco sobre masturbação, tinha um pouco sobre orientação sexual. Não sei se lembras dessa polêmica que Eu lembro, sabes qual é a crítica naquilo? Se tivesse ensinado as crianças a tomar banho, a lavar suas partes íntimas, a proteger as suas partes íntimas, não permitir que ninguém toque nas suas partes íntimas, estaria bom. Qual é a relevância da pessoa aprender sobre masturbação? O que é que isso acrescenta na sociedade? Isso é uma coisa que tu faz sozinho no quarto, ninguém precisa saber que tu faz isso. A dado momento, tu te sentarás só por te tocar, sentirá um estímulo bom, isso é nice, eu vou continuar a fazer, tanto o homem quanto a menina. Ninguém ensinou ninguém a se masturbar. Ninguém ensinou um homem a fazer punheta. Não se ensina, não precisamos ensinar isso às crianças. Ensina-se, mas ok, vai. Ensina-se, eu não sabia, ensina-se a Tu quem? aprendeste como? Sozinho. Toquei, gostei Como é que e não tu parei. tocaste? Porque o pênis é meu. Do nada, tu ouviste de alguém, mas para com isso. Ok, tudo bem. Ouvi de alguém. Exato. Não me lembro de quem, talvez de um irmão, de um amigo mais velho. Mas é uma coisa que não é relevante. É que nem... Já ouviste alguém ser ensinado a fazer sexo? Que me ensinaram, me fizeram assim. Ele disse para ficar assim. Não, aquilo é uma coisa que... Quando tu já tens vontade de fazer sexo, há coisas que só surgem ali. Ninguém te ensina. É uma coisa que está em nós. E antes ninguém te ensina a abrir perna, filha. Desculpa, mas... À vontade. Ninguém ensina um homem a movimentar a coluna. Ok. Então, não tem que haver um livro a ensinar as pessoas a fazer isso. Sim. Ensinem coisas importantes. E o maior problema, tu, por exemplo, fazes parte daquele grupo, que eu também faço parte, de como é que foi escrito aquilo. Mas eu, por exemplo, acho que é necessário que as crianças comecem a aprender educação sexual, tanto como Mas empreendedorismo, educação todas as sexual coisas. não pode estar acima daquilo que é o básico. As pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer uma interrupção loja de um teste, já estão a aprender sobre sexo. Nós 6 temos... anos? Tu Não. já não sabes ler, moche? 6 anos é a idade... 6 anos não, 11 anos, desculpa. Que tipo de 6ª leitura classe. é essa? Sabes o que acontece? Saber ler, não é só ler o que está escrito aqui. É ler isto, interpretar e saber o que significa isto. Ok, E saber fazer uma síntese disto. ok, Hã? ok. Isto é que é saber ler e fazer uma interpretação. E saber escrever também.
Ok. Muitos jovens não sabem escrever. Será que Com temos certeza. será que temos que priorizar o sexo em relação à escrita, à leitura? Eu acho que é tão importante Por que que quanto. nunca falaram de promover a escritora, os livros da Paulina, os miúdos, num dos testes, numa das cadeiras, tinha que ser leitura e interpretação, haver um livro, entende? Onde as crianças têm que ler em casa, fazer uma síntese e defender aquilo, e quer dizer... Mas isso existe, só que nós não vemos Existe porque nós onde? estamos preocupados. Por exemplo, quando eu estava na escola pública, na 7 de setembro, havia um programa que era apresentado pelo tio Didinho, Ler e Compreender. Tio Dedinho era um apresentador de TV, ele não era professor. Calma, tu a chegar. Para Ok, tu tá chegares bom. lá, tu tinhas que ser um dos melhores de leitura e interpretação na sala. Mas não tem que ser assim. Não. Tem que ser uma cadeira, uma Era um- disciplina. Ah, ok. Eu falo, tem que ser uma disciplina na escola. Isso é importante. Mas educação sexual, por exemplo, não tem como disciplina. Faz Mas parte de um podia pequeno... ter Exato. uma disciplina também. Não tem Sim, nada de errado com sim. isso. Temos que avaliar a capacidade intelectual das nossas crianças. Quer dizer, nós estamos a trazer uma realidade que não é nossa. Existem crianças com 8 anos nos outros países, estão muito mais informadas, muito mais desenvolvidas que as nossas crianças. As nossas crianças de 8 anos, infelizmente, a maior parte delas ainda não tem essa capacidade, não vão nutrir essas informações da mesma forma que as outras crianças vão. Temos que olhar para a nossa realidade, aquilo que é nosso. O que é que nós precisamos de facto? Precisamos disso, de sexualidade agora nas crianças. Crianças não sabem ler. Vamos desse não sabem ler é que me deixa um pouco assim. Como crianças não sabem ler? Saber ler não é dizer podcast Sim. e dizer que sabe ler. Não. Ok, fazer É muito mais do que leitura, isso. Tu sabes que estimular isso. tu sabes, usa as redes sociais. Tu sabes, vês a coisa que acontece ali. As pessoas escrevem memes muito. Tu até tens vontade de partilhar aquele meme, mas está tão mal escrito que você Verdade. sente-se cúmplice da má escrita em partilhar. Verdade, Então, verdade. eu falo disso. São pessoas já que já estão na 12ª, já fizeram faculdade, mas já têm problemas graves na escrita. Ok. Mas esse problema é porque não foi sanado lá. Não foi sanado Estavam lá. preocupados em ensinar a sexualidade das crianças. Não. E pior é que, eu não sei, acho que minha irmã faz parte da geração daquele livro. Os professores nunca davam aquelas aulas. Por quê? Não sei. Por que será? Porque os professores são Talvez eles humanos, achassem são pais. pouco E relevante falar sobre aquilo. se não é relevante, não devia estar lá. Porque a criança, quando Exato. for para a casa de abril, ele vai te ver. Exato. E também é importante que os pais lá em casa, como tu disseste, é muito bom que ensine ao teu filho sobre ele entender as suas partes íntimas, o que é que significa isso, porque não pode ser uma pessoa estranha, não sabemos qual é o caráter dessa pessoa, o que é que vai acontecer, se vai dar a informação certa à pessoa, à criança. Então, os pais devem ter esse cuidado. Falem com vossos filhos, porque se vocês não o fizerem, alguém lá fora fará. Entende? E quanto à homossexualidade, é bom que fique claro que eu não sou nenhum Homofóbico. homofóbico, não sou. Não sou, tenho amigos. És homofóbico passivo, mas ok, vai. Não sou, nem passivo, não sou. Tenho amigos homossexuais, tenho amigas lésbicas, converso muito e aprendo muito com eles. E simplesmente acho que o fato de eu ser, digamos, feminista, né? Eu sou feminista. Todos os machistas não devem ser como eu. Podem continuar sendo machistas. É o que eles escolheram, né? Isso desde que não me afete. Desde que seja para si, para eles. Entende? Então, quanto à homossexualidade, que fique claro, eu disse isso, vou repetir. Respeitamos, aceitamos, mas não se pode normalizar. Está explicado? Por quê? Porque não é a essência da vida, da coisa. Entende? Nós não fomos criados para isso. Entende? Tanto que há muitos problemas no sexo anal. Tanto que nem se pode fazer sexo anal sem preservativo. Tanto que se precisa de gel para o sexo anal, porque ele só não lubrifica. Isso quer dizer que não é suposto entrar nada lá se não tirar. Porque o HIV surge, segundo alguns cientistas, estudiosos, através do sexo anal. Porque no sexo anal há muita fricção, há muita coisa que acontece. O cu, o ânus é danificado, entende? Ele causa hemorroides, há muitos problemas. Então, não se pode normalizar isso. Então, aquele homossexual que não faz sexo anal está tudo bem. Tipo lésbica. Não é possível um homossexual e não fazer sexo anal. Não, é aí onde eu queria chegar. Hétero, homo. Hétero, diferentes
relações com diferentes sexos, homo com o mesmo sexo. Ou seja, homossexual está subdividido entre gays e lésbicas. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. É assim, quanto às mulheres, eu conheço umas que já foram lésbicas, que já namoraram mulheres, meia volta começaram a namorar com homens. Tanto, ambos lados. Sabe o que significa isso? Que no fim do dia, elas precisam de homem. A maior parte das mulheres que acabam se tornando lésbicas, corrijam-me se eu estiver a falar, pessoal, eu acho que devido a várias decepções, elas não acreditam mais nos homens, mas elas já não sentem alguma carência afetiva que uma amiga, uma suposta mulher que se considera homem consegue dar. Mas elas no fim do dia, quando depois passa aquele trauma, aquelas lembranças todas más, ela volta a gostar, a encantar-se por um homem, se vier com boas intenções. Então, a partir daí temos que começar a ver a coisa do outro ângulo, né? Talvez alguns homens, nem todos, eu acho que alguns nascem já com essa orientação. Por alguma razão. Vou te explicar depois. Tudo bem. Eu acho que também alguns rapazes, sofreram alguma violação na infância, tiveram alguns outros tipos de traumas em que não se aceitaram como eles são, conviveram com mulheres talvez que os faziam não saber de facto qual é a sua orientação. Porque, olha, se eu convivo com 5 mulheres em casa, é um exemplo, essas mulheres passam a vida a vestir-se à minha frente, fazem tudo, me deixam eu brincar, eu sou criança, né? Brincar com as roupas delas, entende? Eu posso achar que eu sou aquilo, que eu tenho que encantar-se por um homem, por exemplo. Mas a dado momento, tanto que em alguma fase da vida, alguns homens depois mudam, voltam a ser héteros, porque estavam desviados, não era o caminho certo. Por alguma influência, por alguma razão, estiveram a fazer essa coisa que não é o que lhes caracteriza. Entende? Então, eu acho que há muito que se explorar. Não quero afirmar que os homossexuais, no seu todo, todos eles não estão nos seus devidos lugares, não estão na orientação sexual certa. Não, longe de mim, respeito-vos. Mas, porém, aliás, eu disse mas porém, eu penso que ainda há muito que se explorar sobre este dilema, porque eu também amanhã eu tenho filhos, né? Eu queria estar tão bem informado sobre este assunto para que amanhã, se um filho meu, por alguma razão, decidir, eu saber como lidar com isso. Porque um dos maiores problemas é porque as pessoas, os homens, mulheres, pais encarregados não sabem lidar com isso. Abandonam o filho, abandonam o jovem, ele sente-se sozinho no mundo, quer dizer, abandonado. Isso é muito mau, é muito mau. Eu acho que podemos aceitar as pessoas que escolhem ser diferentes de nós. Não podemos que abandonar essas pessoas. Essas pessoas muitas vezes sofrem muito com isso, talvez gostariam de ser outra coisa, mas não se pode mandar no sentimento, não se pode mandar no desejo, né? Então temos que respeitar. Algumas pessoas sofrem muito porque talvez gostariam de ser outra coisa. Exato. Mas é isso. Eu também partilho da mesma opinião que tu, por razões de crença mesmo. Eu estive a falar até que eu não sei a 100% como é que será no final, né? Nós cristãos temos a experiência de Cristo vir e nos salvar. E como é que será no final? Quando Jesus vier, como é que ele fará no julgamento final? Virá como? De transporte público? Vai cair de onde? Como assim? Então, o que acontece? Cientificamente falando, homens e mulheres têm dentro dos seus corpos hormônios diferentes. Certo. Mas os homens têm cargas elevadas de testosterona. Certo. E as mulheres de progesterona. Certo. Cientificamente falando, um gay ou uma lésbica, um gay tem excesso de progesterona dentro de si. Calma, estou a vir. Ok. E uma lésbica tem excesso de testosterona em si. Ok. Estou a falar de que gay? Estou a falar daquele gay que se tu levares para um quarto com mulheres dançarem,
fazerem todo tipo de coisa, estimularem de todas as formas e mesmo assim não ficar ereto. Esse tipo de gay. Não aquele gay que às vezes fica com homem, às vezes fica com mulher. Esse é um curioso. Sim, que quer provar. Esse é um curioso. É a mesma coisa com as mulheres. Não sei se tu já viste, mas existe um padrão diferente nas lésbicas. Tem aquelas que tendem a esconder suas feições femininas. Não sei se já viste. Usam calças grandes, camisetas grandes, não sei o quê. Estão sempre a cortar cabelo, etc, etc. Mas elas continuam a vestir-se como mulheres, não como homens. Só não põem roupas que desenhem seu corpo. Certo. Esse tipo de mulher, de lésbica, esse tipo de mulher é por causa daquilo que eu estava a falar anteriormente. Mas existem aquelas lésbicas que tu também levantaste, que sofreram maning muito com homens e decidiram que não, vou virar de lado. Existem também gays que sofreram muito com mulheres e decidiram que vão virar de lado. Apesar, eu acho que é por serem muito machistas os homens. É muito difícil isso acontecer com homens do que com mulheres. Muito difícil, porque aquilo que tu disseste, tem aqueles que são curiosos, mas aquele que diz que não vou virar de lado, já não quer saber, vou ficar assim, é muito, machuca muito o ego do homem, muito, mesmo tu, uma mulher pode cogitar ter uma relação sexual com uma outra mulher, ainda que hétera, tu não podes cogitar ter uma relação com um homem. Quando estamos a conversar aqui em off, tu usaste expressões pesadas, tipo, um homem não fica de quatro, eu ficar com um homem de quatro para mim como? Estás a ver? É mais nesse sentido. Então, o ego masculino não vos permite ter Eu essa acho que abertura. até vocês mulheres, vocês não suportam imaginar um outro homem com outro homem se penetrarem. Eu para os dois lados. Eu quando, por exemplo, vejo filmes de gay, que têm ações lésbicas e gays, tipo Sex Education, eu assisti todo o seriado. Aquela parte em que tinha relações sexuais entre homens, eu saltava. Relações sexuais entre mulheres, eu saltava. Eu não consigo ver. Eu acho que as mulheres, muitas delas, são hipócritas. Quando elas já estão a conversar entre elas, algumas assumem que eu não gostaria de ter um filho gay, que eu não consigo ver homem a penetrar outro homem. Para mim é nojento, para mim é pesado. Mas quando aparecem em público, aparecem com outro testemunho. Então, eu acho que é preciso nós... não temos que ofender, não temos que negar que a outra pessoa escolha ser diferente de nós. Temos que respeitar e aceitar. Porém, vou repetir que não se pode normalizar. Eu aceito-te como tu és. Mas, por favor, não cante que isso tem que se normalizar. Que isso tem que ser um modus vivendi de todo mundo. Ok. Vamos avançar um bocadinho. Mas antes, geralmente nós costumamos ter brindes aqui. Eu trouxe essa caixa de bombons. É um dos melhores que existem. Eu posso afirmar. Um para ti, um para a Lei de Sul. Um para... Esqueci o nome dos teus filhos. Wagner e Walter. Um para o Wagner e outro para o Wagner. Thank you. E falta um. Não faltam dois, falta um. Eu estou a escolher os melhores, calma. Ok, tá certo. Tem de ser diferentes, né? Que é para Esta vai para a minha leite, que é vermelho. Cor do amor. matar-nos. Então esse outro vermelho vai ser para ti. Mas ok, para não haver confusão entre os É meninos, bom que os é meninos melhor que tenham. sejam Sim, iguais. este azul é um homem, este aqui fica para os meninos. Isso aí da azul é um homem, é forte. Mas já que falou Eu- de eu- azul é homem, eu é acho que azul é cor do homem. Isso- Eu acho que os homens, a maior parte dos homens gostam de azul. Mas por quê? Nos colocaram isso na cabeça. Não há nenhum homem que não tenha uma jeans azul. Não existe uma mulher que não tem jeans azul. Ok. Enfim, nem quero entrar em detalhes, porque não tenho como provar que seja verdade. Mas por que é azul aqui? Por que é azul e rosa? É rosa isso, né? Sim, Estás a representar dois sexos, né? sim. Quer dizer, homem e mulher. Então por que é que tu fizeste isso? O que aconteceu? Eu e meu irmão, nós trabalhamos, nós temos uma empresa de consultoria já agora. Vamos deixar aqui os links no GC. Nós temos uma empresa de consultoria de comunicação. Então, nós, quando estamos na área criativa, nós pegamos no tema e no conteúdo, fundimos a ideia e vamos fazendo propostas. Fizemos
Quantas propostas nós fizemos? Acho que 6. Tinha uma preto e branco, uma laranja, uma não sei o quê. E esta foi a mais bonita. Nem foi por causa do... Acabou sendo por causa de cor masculina e cor feminina. Mas foi a mais bonita. Este degradê que está aqui nos outros não existia. Então foi mais ou menos nisso. Ok. Não foi exatamente voltado ao sexo. Por exemplo, existe uma campanha chamada Pinta o Mundo de Laranja. Laranja é uma cor, mistura de muitas cores. É uma cor que não define nada, não define ninguém, não define padrão, não define... Nem no arco-íris, que é a cor do LGBT team, não tem o laranja. Então é uma cor que não fala universal. de cor. Isso, de sexo. Então para mim é isso, eu sou laranja. És laranja. Ok. Eu sou laranja. Moshe é casado, é noivo, vive maritalmente Vivo maritalmente. com a lei de Sul. Sim. E como é que... Eu vi uma vez uma entrevista, né? Só que vi de raspão, onde vocês falavam de crescerem em ambientes muito diferentes. Ela cresceu a ver mulheres já irem trabalhar, etc, etc. E tu não. Não sei se foi exatamente isso, mas explicaste a diferença de como é que vocês cresceram. Estávamos num programa de TV. Falava-se sobre independência financeira, sobre mulher que ganha mais que um homem. E, de facto, abordamos esse tema. E, indo para este caminho, é assim, tu tens um espelho. Mulher, quando tu cresces, nasces, a pessoa que te educa tem muita influência sobre a tua personalidade. Nem sempre acontece que você segue os passos da pessoa que te educa, né? Tem uma mãe que é doméstica, que faz um negócio e que tu te tornas uma advogada, uma engenheira. Não seguiste os passos da tua mãe. Porém, existem mulheres que acabam, por influência, por falta de um role model forte, terminam ali mesmo a vender com a mãe. Que não é errado, né? Sim, Não é com errado. certeza. Então ela vai ajudando a mãe. Quando a mãe já está mais crescida, ela como mais jovem, com mais ideias, pode melhorar a banca, ainda depois pode trazer novas ideias. Então, o que nós estávamos a discutir, na verdade, é que a mulher africana não é igual, não pensa da mesma forma que a mulher ocidental. Excelente, sim. A mulher do Ocidente quer partilhar a conta. As nossas mulheres querem que a gente pague no seu todo a conta. E não tem nada de errado. É a nossa cultura, é como as mulheres são educadas. Temos que admitir também que a coisa vem mudando nos últimos tempos. Há muita influência externa. As mulheres também vão ganhando mais oportunidades, porque nós temos que olhar que lá as oportunidades para as mulheres não são iguais às mulheres de cá. Mas as coisas vão melhorando, vão mudando. Existem mulheres que estudam muito mais que os homens, que têm melhor aproveitamento, que têm melhores empregos, ganham muito mais que os homens. Então, se eu estou a sair contigo, tu tens condição de pagar a conta, e eu também trabalho, embora eu não ganhe o mesmo que tu e nos gostamos, podemos partilhar a conta ou tu podes pagar toda ela. Isso vai mudando. Temos também que ter cuidado, né? Porque o fato dessa nossa mulher africana ter mudado a maneira de pensar, achar que pode partilhar a conta, existe uma coisa que está dentro dela lá que nunca se perde. Toda mulher quer um provedor. Toda mulher quer se sentir mimada. Que alguém levou ela para sair, pagou a conta, abriu a porta do carro. Entende? Ela quer se sentir fêmea. A partir do momento que ela paga a conta com muita frequência, eu acho que o nível de respeito não será o mesmo. A dado momento, vocês estarão ao mesmo, digamos, eu tenho dito assim, numa casa existe uma galinha e um galo. Não há dois galos. Mas quando começa a se inverter os papéis, pode acontecer que a mulher também vai se sentir no direito de dizer assim, você volta a 21, eu também volto 21. Você põe a mesa, também ponho. Quer dizer, não se pode dividir tudo, porque você nunca vai... Quer dizer, nós não podemos... A igualdade de género, ela tem muitas lacunas. Existem mulheres que conduzem chapa hoje, mas contam-se, não passam 5. Sim, com certeza. Existem mulheres que carregam sacos no porto
talvez não exista, eu nunca vi. Só tem homens. Existem mulheres que trabalham com semente, que são pedreiras. Não, até existe. Tudo bem, existem, mas são muito poucas. Sim. Quer dizer, a igualdade que se procura é qual? É quando beneficia vocês. Não. Sim, claro. Quando falam de igualdade, na verdade é para beneficiar a vocês. Querem igualdade? Vão lá carregar sacos também. Entende? Vão lá se tornar cobradores de chapa. Entende? Vão lá fazer aqueles trabalhos árduos, ficar lá no perigo, nos prédios, onde morrem tantos homens quando estão a construir esses prédios, caem daimes. Quer dizer, vão lá fazer esse tipo de trabalho. Vão lá tornar-se mecânicos. Mas mecânicas, por exemplo, existem muitas. Agora. São quantas, filha? Eu conheço Tem que ser. umas 4. Eu conheço 4. Sim. Não estou a dizer... Numa média de Ok. quantas mulheres? O que eu queria dizer O número ainda é muito inferior, não se compara. Sim. Entende? Essa igualdade de género peca nisso. Quer dizer, então, é daí que, infelizmente, ainda não há igualdade de género em termos de oportunidades. Esse é um fato. Existem ainda organizações que acham que a mulher não pode dirigir uma determinada área, tanto que até hoje não tivemos uma mulher presidente aqui. Isso prova, na verdade, que existem lacunas para essa igualdade. É uma igualdade que fala-se e não pratica-se. Mas voltando para o caso dessa igualdade de quando se está num relacionamento, eu acho que mesmo uma forma de resolver esse dilema é se existir um dos cônjuges, sendo a mulher, tendo mais capacidade financeira, na relação, tem que ser uma mulher muito madura, em primeiro lugar. Tem que ser uma mulher que sabe que o fato do meu homem ganhar menos não se torna menos homem. Mas para que o homem nunca se sinta... Porque tu podes não me fazer sentir assim, eu me sentir assim. E isso acaba criando muita inveja, muitos problemas. Existem homens que têm inveja das suas mulheres, das suas categorias, dos seus ganhos. Então, uma conta conjunta em que o dinheiro da família está lá. Obviamente que vai ficar uma partinha, uma conta tua, para aquelas coisinhas que não me dá satisfação, eu também fico. Mas tem uma conta conjunta de casa, de família, para nós pagarmos as nossas contas de casa. Isso pode resolver esse problema. Mas é preciso que o homem tome a dianteira. Ele tem que ser provedor. Okay. Tem que ser provedor, para que ele consiga manter o respeito. Tipo, eu disse aqui no início, eu sou cristã, sou filha de pastor, e eu costumo dizer que existe a mulher na sociedade e existe a mulher no lar. Essas duas mulheres têm de ser diferentes. Por quê? Por que eu digo muito isso? Eu trabalho, eu tenho meu salário, tenho os meus empreendimentos, estou-me bem com aquilo que eu faço. E és feliz? Eu sou muito feliz, graças quem? a Deus. Com quem? Comigo mesma. Em que sentido? Sabes que eu acho que o feminismo está a ser vendido de uma forma errada. Exato. Há um feminismo barato que anda aí. Com certeza. Te enganaram, te falaram que tu só precisas adquirir teu taco, ter teu dinheiro, trabalhar muito, que tu vais ser feliz, não precisas de homem. Inventaram os vibradores. Mas eu te garanto uma coisa. Tu és muito jovem ainda, né? Mas lembra-se, não vais ser jovem para sempre. Obviamente que vai chegar uma fase onde o teu próprio organismo, a tua própria essência vai exigir que tu tenhas dependentes, vai exigir que tu tenhas filhos, né? Mas nesta fase em que tu vais querer se unir a um homem, provavelmente nenhum homem vai querer se unir a uma mulher que durante 20 anos, dos 20 aos 40 anos, não foi assumida por ninguém, nunca foi apresentada, não tem família, não tem filhos, está a começar a querer assumir a vida comigo? Claro. Tem os meus que circulam tipo, na vez dos outros, estava a querer brincar, agora quer coisa séria. Não comigo. vai acontecer. Com certeza, eu concordo E plenamente ficam contigo. frustradas e sentem que na verdade foram enganadas. Você pode ter esses empreendimentos todos, essa valorização e respeito todo que tem, o dinheiro que tem, mas ainda assim precisa de homem. Como homem Como marido. precisa de mulher. Exato. Pero Nenhum é de nós indiscutível. caminha sozinho. Isso é Yeah. inegável. Isso é inegável. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Não tenho dúvida. Primeiro, durante este percurso, aprendi não com feminismo, no psicólogo, na consulta, não com feminismo, nunca com feminismo, que eu precisava primeiro ser feliz comigo mesma para depois agregar a minha felicidade. Tipo, o meu parceiro, ele agrega felicidade em mim. Ele não vem para me fazer feliz. É isso mesmo.
Estamos assim, essa é a minha água, essa é a tua, né? Se eu drenar essa toda a minha água em ti, eu fico sem nada. O que é que vai acontecer? Tu vais ser feliz, eu vou ser infeliz. Exato. Estamos na relação, um feliz, um outro infeliz, o que vai acontecer é que vamos ter uma relação conflituosa. Conflituosa. Conflituosa, sim. Yeah. Então, o importante é nós partilharmos. Olha como está a tua água. Está um bocadinho superior à minha. Vamos balançar. E Exato. dá mais um pouco, ficamos iguais. Exato. Se tu estiveres aqui, eu estiver aqui e tivemos que trazer, tens de trazer algo agregado na relação. Eu não posso trazer tudo, tu vies aqui vazia, sem nada. Exato. Quer dizer, não é possível a gente ser feliz assim. Exato. Tu tens de trazer alguma coisa para agregar, não é só a tua vagina. Exato. Tem que ficar bem claro Yeah, isso. não podes trazer só vagina na relação. Exato. Não é lógico, não se traz só vagina na relação, traz mais do que vagina. Ok, tudo bem, não estamos a abusar que você traga dinheiro, ok. O que é que tu tens a agregar? Antes, tens uma ideia, já és uma pessoa, se eu te der um dinheiro para investir, tu consegues me dar em triplo, 3 vezes mais. És uma mulher que quer estudar mais, entendes? Que me leva para algum lugar, entendes? Isso é importante. Sim, com certeza. O sucesso de um homem depende da mulher com que ele está. Exato. Isso é um fato. E de uma mulher também. Pode parecer que não, mas também. Sim, claro, sem dúvida. Eu porque sou quem eu sou hoje porque o meu parceiro me ensinou metade das coisas que eu sei isso fazer é bom. hoje. E ele não tem inveja do teu sucesso. Existem homens que invejam o sucesso das suas mulheres. Exato. Isso é sério. Com certeza. Há homens que se incomodam quando há promoção da mulher, quando a mulher ganha mais, quando... É uma situação difícil de lidar, vou te explicar porquê. Eu acho que é um dos cursos que é a contabilidade e auditoria, né? Essas empresas costumam mandar as nossas mulheres, né, viajarem muito, viajam com colegas, passam mais tempo viajando. Eu acho que aquilo é um trabalho em que devem fazer mulheres que estão solteiras. Não pode ser mulher casada. Porque se fizeres um questionário, um estudo qualquer, vais perceber que a maior parte das mulheres que fazem aquele trabalho estão solteiras ou estão numa relação difícil. Há conflitos na relação. Porque existem empregos que é só para homens. É mais fácil um homem viajar, deixar a mulher com 2 crianças do que o contrário. Entendes? Entendo, super entendo. E vamos chamar machista, porque não eu, porque ele pode, eu não posso. Olha, a mulher é o coração da relação. O homem é a cabeça. Os filhos precisam do coração. Precisam do amor da mãe. A família, a casa. Quem sabe cuidar melhor é a mãe. Se tu me deixares com as crianças passar a vida a viajar, eu vou ter que encontrar uma mãe para os meus filhos. Ok. Tem uma situação de alguém próximo a mim que a mãe foi promovida, ele muito jovem, ele e os irmãos, ele é mais velho, e os irmãos. A mãe foi promovida para a província de casa e eles continuaram cá em Maputo com o pai. E o pai não tinha uma trabalhadora em casa, mas o pai não tinha muita paciência. Mandava muito embora empregadas. E eles, graças a Deus, eram só homens. Os 4, tipo, o pai e 3 irmãos. Então, eles cresceram, são pessoas incríveis, bem educadas. O pai e a mãe, o que acontecia? Ela ia trabalhar nos finais de semana, e nos finais de semana ela vinha para cá. E nos finais de semana que ela não podia vir, o marido ia para lá, ia ficar lá com ela. E é um caso raro, sim, mas eu percebi que é possível. É difícil, mas é possível. Acontece muito. Sim. Acontece muito, mas nós não podemos sobrepor trabalho na vida conjugal, na relação interpessoal. É importante que eu durma com minha mulher. É importante que eu viva com minha mulher. Nenhum emprego é mais importante que eu estar perto da minha mulher. Não se justifica. Nenhum emprego é mais importante que a educação que a minha mulher vai transmitir aos meus filhos, estando ela perto deles. Não nego disso. Perde-se muito e ganha-se pouco. Sim, não nego. O que eu estou a tentar transmitir é que é difícil, sim, mas é possível. É difícil, é possível, claro. E se procurares entender como é que realmente foi a relação desse casal, quantas traições aconteceram, qual era o tipo de problemas que eles enfrentaram por causa dessa distância, has de perceber que a relação ficou muito enfraquecida. Eu gostava de dizer, ele é um caso raro. Esse casal são pessoas muito mais velhas
É um caso super raro. Não são jovens, então não tem problema. Ah, Isso é não para são jovens, jovens, não são com as jovens. hormonas ali, entende? não são jovens. Com os desejos, com Filho mais velho, naquela altura acho que tinha 15, 16 anos. filho mais velho. Sim. Isso se faz quanto tempo? Faz muito tempo. Ok, tudo bem. Se são pessoas acima de 50 anos, ainda consegue ver um mês sem sexo. E eles, não, estou a dizer que eles faziam, e eles tinham essa rotina há muito tempo, não agora. Agora eles já estão bem posicionados financeiramente, socialmente, não sei o que, e a relação deles está bem acesa. Às vezes a mulher nem quer trair. Existem dias que não dá. Não, mas eu não concordo com isso. Olha, pensa comigo. Imagina que sais para estudar em Brasil. Há muitos jovens lá, há muito calor, hein? Há um verão bom. Umas praias lindas. Existem aqueles brasileiros, alguns charados. Entende? Depois de 6 meses, sem tu teres contato com um homem, aparece um tipo bem charmoso, bem amigável, te leva para conhecer sítios. Entende? Sem te pedir nada em troca. Né? Ele, bem educado, te garanto que tu vais te encantar. Eu até E o posso que me vai encantar. acontecer é que, naquele dia em que tu já recusaste vários TPMs, como é que se diz aquele momento antes do período? Muito bem mesmo. Sim. Sombra do bicho. Yeah. Tu ficas bem excitada. Que aí já não escolhe, até guarda as capazes de dar. Não, mas Espera eu falar. Imagina, esteja à tua frente. Esse tipo que te trata bem há tanto tempo, entende? De forma educada, ele já te disse que ele está interessado. Te digo, minha amiga, você é feita de carne e osso. não, mas talvez eu seja um exemplo pouco aplicável por causa dos meus princípios cristãos. Eu fico Então podes ficar um ano fora. 2, 5. Então não gostas de sexo. Não é sobre gostar. Não gostas? Não é Entende? sobre gostar. Não gostas. Só fazes porque necessitas, porque o outro Se pede. estás a falar de necessidade, então ia surgir a necessidade. Não, é porque quando tu gostas, quando há necessidade, ok, eu preciso transar, entende? Mas consigo viver, porque nem é minha cena, tipo, não grama ninguém, vou esquecer. Mas tem pessoa que gosta. Não, eu gostava de dizer, eu sou uma pessoa suspeita. Uma pessoa que não fica 4 dias sem fazer. Ok. Entende? É muito tempo. 3 dias até é muito tempo. Enfim, não vou querer andarmos por aqui. Não precisa se expor, não precisa, mas Não, mas eu consigo. Eu conseguiria. Até. Vamos deixar. 1 ano. 2, 3, 4. Não gostas, faz sexo sei lá, por outras razões. Não gostas, não faz sentido. Você é muito jovem para achar que a vida é esperar por outra pessoa que está a viver também. Meu Deus. Mas enfim, vamos avançar. Então, eu perguntava como é que vocês os dois lidam com isso, ou nem por isso. Vocês não tiveram nenhuma dificuldade em crescerem, porque eu costumo dizer que as pessoas crescem em contextos muito diferentes. São muito difíceis de conviver. No início foi difícil. A minha dama é angolana. A cultura dela não difere tanto da nossa, mas é diferente. Tem algumas diferenças. A forma como ela foi criada, foi educada, os seus princípios são diferentes dos meus. Talvez ela nunca estivesse em contato com uma xangana, um gajo chato. Então, mas eu vou falar de mim, da minha parte, tive que procurar equilibrar. Tive que procurar um equilíbrio, aceitar que essa pessoa aqui também tem que suportar algumas coisas minhas, eu também tenho que aprender a suportar algumas coisas. Procurar ser um bocadinho, como é que se diz? Há uma expressão, quer dizer, temos que ser, procurar nos pôr no lugar do outro, estás a ver? Ser compreensivo, para quê? Para que nós também possamos ser entendidos, né? Então eu tive que entender as nossas diferenças, tive que aprender a amar. Eu decidi amar a ela. Okay. Eu aceitei as nossas diferenças e eu disse, eu quero te amar. E daí foi mais fácil amar a ela, porque eu tomei uma decisão. Não esperei que ela fizesse algo para que eu pudesse me apaixonar ou amar a ela. Eu decidi amar a ela. O amor é uma decisão. Exato. Não é uma consequência, não acontece por acidente. A gente decide amar alguém. E tem sido uma experiência boa. Eu acho que
como homem, talvez eu esteja a descobrir um outro lado meu. Ai. É sério, tipo, eu descobri. É porque eu achava um homem muito, muito frio. Eu achava que não tinha capacidade de me entregar e de amar. Entende? De ser aquilo que eu estou a ser hoje. Muito mimoso. Entende? Então, aprendi a ser. Ok. Aprendi a ser. E estou feliz. Acredito que ela também esteja, né? Ok. E pá, sabe, as pessoas costumam dizer que muita gente é só bonito pelas redes sociais e coisas do gênero, mas o vosso caso em particular é um caso de um relacionamento que, pelo menos eu, do jeito que eu vejo que são muito felizes. Sim, a forma como ela olha para ti, a forma como tu olhas, só o olhar é de muita cumplicidade, de muito amor. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Quando saíste de casa, tu disseste que filhas a um Sim, podcast, sim, disseste isso a ela. sim. Mas eu quero fazer um desafio. Sim. Tu disseste isso ao teu irmão. Não, Não disseste ao teu irmão. não. Eu quero que tu ligues para ele Ok. e digas que tu achas que até já estavas a estranhar, tu estás apaixonado do jeito que estavas e achas que o amor do nada acabou. Quero ouvir o que é que ele vai dizer. Isso é perigoso. É sério? É sério. Vai falar lixo isso. Eu acho que não é uma boa ideia. Isso é bom porque não é televisão, Ah, pode-se é cortar. rede social ok. e nem é direto. Mas Ok, tá bem. Mas, olha, vou ter que cortar isso. Deve estar a trabalhar. Não. Se não atender, opa, perdemos. Mas a Leitsu não sabes. Não sabe para que. Acho que ia cair bem com a Leitsu. Ok, let's try with her. Só que ela sabe que tu estás a brincar. Não. É para dizer o quê? Era para que tu transmitisses um sentimento de estares na dúvida se Ok, tem de ok, continuar ou não. Ok. Espera. Claro. Diz que já saíste e que tu estás a pensar nisso depois do podcast que tu vês. Amor, Oi. o que é que se passou? Com o quê? O telefone não estava desligado. Eu liguei agora porque estive a pensar numa coisa. Eu saí da gravação, eu disse que era um podcast, né? Saí há pouco tempo e decidi que, sabes, eu saí de manhã de casa, eu ando com um sentimento que eu preciso partilhar contigo. Soleil, eu acho que nós temos que dar um tempo. Ok? Eu acho que tens que voltar agora para Angola. Tens que me dar essa Tu estás oportunidade. aonde? Eu estou na praia agora. Eu Vem acho. falar comigo em casa. Não. E o que é que se passa? Quero entender. E o quê? Do nada? Não é do nada. Então? Eu acho que andei a fingir para ti. Mas agora. Tu estás com uma mulher, Moisés? Estás Não com estou alguém com que tu nenhuma estás a mulher. impressionar? Por que eu gostaria com uma mulher? Então tu sais de casa para ter essa conversa comigo, Nana. Eu não queria te falar assim não. na cara porque tu nunca Não, deixa eu entendes. falar na cara. Não. Tu nunca Ei, entendes. Oi, me ouve. Ixi, Eu não volto para casa então. tá bem que assim seja. Eu quero entender isso o quê? É o Isso fim. o quê, Moisés? Eu já queria terminar Tá contigo, bem, mas eu não mas queria tá terminar bem. contigo zangado, porque nós tivemos Tá a nossa bem. briga há pouco Ok. tempo e eu quis. Mas eu quero entender. Não. Estás em que praia? Estás aonde que eu vou ter contigo? Tu não estás sozinho. Não estou Tu sozinho. não Acha que estás estou com sozinho quem? aí. Não estás. Acha não que eu tenho sei. outra mulher? Acho que sim. Você já me falou na cara disso. Eu te disse que eu Você tinha já outra falou mulher isso e na você acreditou? E que se eu tivesse outra Você mulher já estaria falou com isso na ela, né? cara. Não é normal isso que estás a fazer. Não é normal. Ei, mas eu já estou a viver problemas que chegam. Não faça isso. Não faça isso. Tá bem, se tiver que terminar, ok. Mas venha conversar. Não é assim. É que tu vais me Isso é o fazer quê? eu ficar. Eu não quero, vou não fazer quero nada. mais. Não quero. Tu me Tens fazes, que sempre tens que consegues me motivações. convencer. Não preciso fazer isso. Porque você sabe os seus sentimentos, você sabe o que você sente. Ok, Estás tá com muita bem. coisa na cabeça, exatamente. Mas o que é isso? É brincadeira, Eu amor. Estamos num desemprego, não sei o quê. podcast Não aqui. É quero brincadeira. Não brincadeira. quero.
Acha mesmo que vou te perder, eu, tá louca? Não tem o menor grau nisso aí. Não tem. Até já, amor, tchau. Tá vendo? Tá dizendo pra não voltar pra casa. E chegou um momento que ela ficou tipo, eu já tenho muitos problemas, vocês, mas eu fiquei tipo, e vocês, Pamela, o que é que tu estás a arranjar para este moço? Leite Sul, muitas desculpas. Vamos até. Bem, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Valeu. Muito obrigado por teres vindo, por teres aceito participar. Muito obrigado por estar sempre disponível. Tipo, uma cena nice que eu acho em ti, que eu vejo muito também na Madina, é que vocês estão sempre abertos para os vossos seguidores. Vocês conversam com os vossos seguidores. Isso é muito bom mesmo. Eu tenho um problema muito sério, que é tipo, cancelo muito pessoas. Eu não sou ninguém na sociedade, já estou aí cancelando pessoas. Mas é tipo, eu vejo algo que eu não gosto, eu bloqueio, eu corto o contato. Teve aquele caso da influencer que falou da menina que foi assediada. E eu, como trabalho com direito, aquilo feriu-me, agrediu-me, cortou-me, desgastou-me. Eu cancelei mesmo. Parei de seguir tudo que tinha a ver com ela. Não quero contato algum. E tipo, aquilo que nós dissemos, nós discutimos muito. Tu discutes comigo mesmo sem me conhecer. Discutimos muito por causa de opiniões, mas mesmo assim, por causa desta abertura, por causa desta conversa, por causa da maneira de seres com os teus seguidores, porque eu também sou uma seguidora e tu aceitaste estar aqui. Por isso eu agradeço. Peço desculpas já, Leitsu. Num futuro bem próximo, eu espero que ela venha. Ela vai gostar de estar aqui. Venha, mas ela venha ela, né? Sim. Porque o que está acontecendo agora? Eu estou vendo que vocês vão muito à televisão juntos. Eu quero ela. Não, eu quero conhecer ela. Ela virá sozinha. E eu vou fazer o convite. Também já fiz o convite para o salão, para ela vir fazer as tranças no salão. Não sei se lembras. O meu salão está mesmo perto da vossa casa. Ah, sério? Conhece minha casa? Assim, Acho perto do ginásio. Tipo, por causa quando vejo a sair, eu vejo que é aquele caminho. Meu salão está um pouco antes do Chicken Nut. Farmácia, ali mesmo na estrada. Tô a ver. Ok. Acho que ela já esteve no teu salão. Ah, é? Tá ali, tipo, antes da rua que vira, antes de uma rua à esquerda, né? Sim, antes daquela rua que tem uma mecânica, tem uma chapa pintura. Exato, ao lado ela já esteve aí. Ela já esteve aí. Então veio como cliente, hoje já vi como influencer. Não tem problema. Vamos ficar a esperar para ela vir fazer as tranças, verão lá. E é isso, como eu disse, queria oferecer daqui do estúdio um suplemento, mas não deu. Eu vou arranjar algo. Gostei do desafio das cervejas. As pessoas estão fazendo com refresco, tu está fazendo com cerveja. Eu sou autêntico. Mas falhaste mesmo assim. Falhou a Corona e qual? Eu confundi Corona com Chilar. Com Chilar, ok. Não tem muita diferença. Ah, é? Eu pensei que o Chilar fosse um pouco parecido com o 2M, mas com um pouco de água. Não, é diferente. Ok. É diferente. 2M é único. Ok. Yeah. Gostei da forma como disseste. Então é isso, muito obrigada. Já estaremos no ar. Eu vou mandar alguns cortes que nós na edição vamos fazer para chamar mais o público e coisas do gênero. Também vou mandar o link do vídeo assim que ele sair. Tá certo. E obrigada mais uma vez. Obrigado. Espero cá voltar. Ok, até já. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem